Olá, meus amigos do Universo Juris, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Civil. Nós teremos a partir de agora uma longa caminhada rumo à aprovação ao cargo de delegado de Polícia Civil e vamos ao trabalho. Quero inicialmente apresentar para vocês aqui a estrutura da nossa disciplina. No Direito Civil nós temos 7 grandes ramos do Direito Civil, onde o primeiro é a parte geral, segundo, direito das obrigações, terceiro, direito dos contratos, quarto, responsabilidade civil, 5, direito das coisas, 6, direito de família e 7, direito das sucessões. Então, essa é a estrutura da nossa disciplina, é o conteúdo que nós vamos estudar aqui ao longo desse curso. Mas é importante fazermos aqui uma ressalva, não vamos analisar a totalidade dessas 7 disciplinas do direito civil, uma vez que é exatamente para isso que serve o nosso raio-x, que já foi disponibilizado para vocês aí na plataforma do Universo Juris. Então nós vamos otimizar o nosso estudo. Vamos estudar exatamente o que vem sendo cobrado nos últimos concursos para delegado de Polícia Civil, a fim de otimizar aí o nosso estudo, tá bom? Então, essa é a estrutura da nossa disciplina, mas antes de falar sobre a parte geral do direito civil, nós vamos falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é a famosa LINDB, tá? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que inicialmente nós temos aqui 3 tópicos a analisar. O primeiro tópico diz respeito à terminologia. Pessoal, essa lei é uma lei de 1942, que surgiu com a terminologia de Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Ou seja, ela direcionava a sua regulamentação apenas ao direito civil brasileiro. Quando, na verdade, essa lei ela traz regulamentação mais ampla, direcionada a vários outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito administrativo e o direito internacional. Então, tendo em vista essa situação, em 2010, essa lei sofreu uma alteração e passou a ser chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, no que diz respeito à terminologia, é essa a primeira observação que a gente traz. No segundo momento, nós destacamos aqui o objeto de regulamentação dessa lei, onde nós ressaltamos que essa lei não é apenas relacionada ao direito civil, mas também relacionada a outros ramos do direito, como nós acabamos de exemplificar, a exemplo do direito administrativo e também do direito internacional. Então, o objeto de regulamentação da LINDB diz respeito à regulamentação de todo o direito brasileiro. Ela traz uma regulamentação bem mais ampla, bem mais abrangente do que especificamente o direito civil. No último ponto aqui desse primeiro tópico, nós temos a finalidade. Esse ponto é importante, já foi também cobrado em questões para delegado de Polícia Civil, e aí, diga-se de passagem, esse ponto da aula de hoje, que diz respeito a essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, é muito importante. Os senhores vão identificar no nosso raio-x que a lei de introdução e a parte geral do direito civil é o conteúdo que mais é cobrado nas provas de delegado de Polícia Civil, de modo que nós vamos dar aqui grande importância a essa parte inicial da nossa disciplina, tá bom? Então, qual seria, portanto, a finalidade dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Pessoal, a finalidade dessa lei é exatamente proporcionar ao aplicador do direito meios necessários à aplicação desse direito, desse ordenamento jurídico. Tanto é verdade que, a título de exemplo, nós podemos trazer aqui o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde está determinado que, diante da omissão normativa, o juiz poderá julgar de acordo com a analogia, os costumes
e os princípios gerais do direito. Então, é um exemplo claro de que essa lei ela busca fornecer meios ao aplicador do direito para aplicar o direito diante do nosso ordenamento jurídico. Então, essa é a finalidade da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ela busca proporcionar meios ao juiz, como aplicador do direito, a aplicar o direito de forma regular perante o nosso ordenamento jurídico, ok? Então, voltemos aqui ao nosso slide. Mais adiante, a gente tem aqui o segundo tópico que trata da vigência da norma. Aí a gente já vai analisar o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde nós temos, de acordo aí com a nossa legislação, nós temos que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, está destacado aí na legislação que eu estou apresentando aqui para vocês, artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pessoal, por meio dessa previsão legal, quando a lei fala salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias após a data de sua publicação. Então, dessa disposição legal, nós abstraímos aí 3 espécies de vigência da norma. Primeiro, a lei pode trazer uma vigência imediata. A lei está dizendo que ela vai vigorar 45 dias após a data de sua publicação, pessoal, mas isso se não houver disposição em contrário, de modo que o legislador ele pode determinar que a lei vai entrar em vigor, por exemplo, na data de sua publicação. E diga-se de passagem, essa é a regra geral no nosso ordenamento jurídico. Na regra geral, a maioria das leis trazem lá em seus últimos artigos a disposição de que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, nós estamos diante de uma norma com vigência imediata. É uma norma com vigência imediata, tá bom? Uma vez que a lei traz no seu próprio texto normativo que entra em vigor na data de sua publicação. Entretanto, pessoal, pode ocorrer de a lei também trazer uma disposição de que a lei vai entrar em vigor em data posterior. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Código Civil de 2002, que foi publicado em 2002, mas lá nos últimos artigos, precisamente no artigo 2045 do Código Civil, a lei diz: o Código Civil brasileiro vai entrar em vigor 1 ano após a sua publicação. Então, veja, a lei foi publicada em 2002, mas a sua vigência teve início 1 ano após. Tudo isso com base nessa regra do artigo 1º, onde a lei fala, salvo disposição em contrário, a lei vai ter vigência 45 dias após a data de sua publicação. Então, inicialmente, nós temos a possibilidade do legislador trazer uma disposição no sentido de determinar o início da vigência normativa, que pode ser, de acordo com o nosso slide aqui, pode ser vigência imediata, pode ser também vigência posterior, e apenas no caso de omissão, pessoal, é que será utilizado esse prazo de 45 dias, previsto aí no artigo 1º, que é chamado de vacatio legis. Para quem não lembra, pessoal, vacatio legis é o prazo que ocorre entre a data da publicação da lei até a data de início da sua vigência. Esse é o prazo de vacatio legis, que está determinado aqui no artigo 1º da LINDB, que será o prazo de 45 dias. Cuidado com o detalhe, já caiu em questão de prova, trazendo que o prazo de vacatio legis é de 60 dias. Então, não confundir. O prazo de vacatio legis previsto na LINDB é de 45 dias, tá? Uma outra observação é que para a vigência da lei no exterior, esse prazo de vacatio legis será de 90 dias, ou seja, de 3 meses, tá bom? Tudo isso previsto aí no artigo 1º, ok? Vamos avançar mais um pouco agora para falar aqui do nosso segundo ponto, que diz respeito
ao prazo de validade da norma, previsto aqui no artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E aqui no artigo 2º nós temos a determinação de que, não se destinando a vigência da lei em período temporário, essa lei terá vigência até que outra a modifique ou a revogue. Essa é a disposição que os senhores estão vendo aqui no artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, feita aí essa análise da previsão legal, a gente volta aqui no nosso slide, exatamente para analisarmos aqui esse nosso segundo ponto. O prazo de validade da norma, pessoal, conforme nós observamos aí, ele está previsto aqui no artigo 2º, onde nós podemos ter aqui 3 hipóteses de prazo de validade da norma. A primeira hipótese, pessoal, é o período indeterminado, que é representado aqui pelo princípio da continuidade da norma. Pessoal, o princípio da continuidade da norma, ele é um princípio extraído do artigo 2º, quando a lei diz, salvo disposição em contrário, a lei terá validade até que outra a revogue ou a modifique. Então, se não tiver uma lei para modificar ou revogar aquela lei, ela terá validade por período indeterminado. Por isso, nós temos aqui a primeira hipótese de vigência da lei, de prazo de vigência da lei, é o período indeterminado, que é consagrado aqui pela doutrina, conforme previsto aqui na nossa nota de aula, pelo princípio da continuidade da norma, tá bom? Então, primeira possibilidade, continuidade da norma, prazo indeterminado. Segunda possibilidade, norma temporária, é a norma que pode trazer ali um prazo de validade para a sua vigência. É o que ocorreu, por exemplo, com a lei da Copa do Mundo de 2014. A última Copa do Mundo, ela ocorreu no Brasil e trouxe uma norma para regulamentar todo esse procedimento. Só que essa lei, ela teve a sua vigência somente naquele período destinado ao evento. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma lei de vigência temporária, tá? Essa vigência temporária, diga-se de passagem, é importante que ela seja expressa na lei, porque da mesma forma que a lei vai trazer expressamente o prazo de início da sua vigência, ela também pode trazer expressamente o prazo de término da vigência normativa. Aí nós estaríamos diante de uma lei de vigência temporária, tá? E a terceira hipótese, conforme previsto aqui na nossa nota de aula, seria a hipótese de revogação. É a terceira hipótese de extinção da vigência da norma, né? Então, só recapitulando, primeira hipótese de extinção da vigência é a lei que vai ser vigente por período indeterminado, em razão do princípio da continuidade. Segundo, a lei temporária, que vai ter prazo determinado para a sua vigência. E terceiro, por meio do instituto da revogação, tá? E aí é importante a gente ressaltar, conforme previsto aqui na nossa nota de aula, que essa revogação, ela pode ser expressa ou tácita. Essa terminologia, ela é autoexplicativa, pessoal. Revogação expressa é aquela em que a lei nova, ela vai trazer expressamente o texto no sentido de que esta lei revoga a lei anterior. Então, nós estamos diante de uma revogação expressa. Entretanto, pode ocorrer da lei não trazer uma previsão expressa de revogação de uma lei anterior, mas ela trate de forma diversa, de forma contraditória, a lei anterior. Então, quando uma lei nova tratar
de forma contrária à lei anterior, essa lei nova está automaticamente revogando a lei anterior. A esse evento nós denominamos de revogação tácita. Uma observação que também já caiu em questão de prova. O simples fato de uma lei nova ser publicada e tratar da mesma matéria de uma lei anterior não quer dizer que essa lei nova está revogando a lei anterior, pessoal. O fato dela tratar da mesma matéria não quer dizer que ela está revogando. Isso porque podem coexistir um, dois ou mais atos normativos regulamentando uma determinada matéria, sem problema nenhum. Muitas vezes o Código Civil regulamenta uma determinada matéria contratual que é complementada pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso não quer dizer que a lei posterior revogou a lei anterior. Ao contrário, elas estão em plena vigência, incidindo ali, regulamentando a matéria contratual em relação aos contratos de consumo. Então, na verdade, aqui está havendo um diálogo normativo entre essas leis. Em resumo, essa lei posterior só vai revogar a lei anterior se tratar de forma contraditória, tá? Então, cuidado aí para não confundir esse detalhe de que o simples fato de a lei tratar de forma geral ou mesmo de forma específica uma determinada matéria não quer dizer que ela está revogando a lei anterior. Só vai revogar a lei anterior se a lei tratar de forma contrária, se a lei nova tratar de forma contrária à matéria prevista na lei anterior, tá bom? Então essa é a primeira observação. Segunda observação, a revogação ela pode ser total ou parcial, pessoal. Será revogação total a chamada de abrogação, é a revogação total da norma. E essa revogação também poderá ser parcial, também chamada de derrogação. Cuidado para não confundir com a terminologia. Geralmente cai na prova apenas essa terminologia, abrogação ou derrogação. Então, para fixar, abrogação quer dizer revogação total e derrogação quer dizer revogação parcial, tá? Cuidado para também não confundir isso aí. E a última observação diz respeito ao fenômeno da repristinação, né? Nós temos aqui no nosso conteúdo lei geral e lei especial. É exatamente essa observação que eu fiz anteriormente, né? De que a lei posterior, mesmo tratando de forma geral e especial a lei anterior, a mesma matéria tratada pela lei anterior, isso não representa uma revogação. Então, só para fixar melhor, para haver a revogação, tem que tratar de forma contrária, beleza? E a outra parte aqui dessa nossa observação diz respeito ao fenômeno da repristinação. Esse fenômeno da repristinação, pessoal, está previsto aí também no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e seria a possibilidade de revalidação de uma norma já revogada. Isso, salvo disposição expressa na lei, não pode ocorrer no nosso ordenamento jurídico. Está previsto aí no artigo 2º da LINDB que a lei já revogada não se convalida, não se revalida com a revogação da lei revogadora. Então, imagine a seguinte hipótese. Nós temos a lei A, ok? Nós temos a lei A. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Nós temos a lei A, que foi revogada pela lei B, ok? Então, a lei A foi revogada pela lei B. E, posteriormente, surgiu a lei C, que revogou a lei B. Isso não quer dizer, pessoal, que o fato da lei C ter revogado a lei B, que a lei A vai estar revalidada. Essa revalidação não existe no ordenamento jurídico. Esse é o instituto da repristinação. Então, a lei fala no artigo 2º que, salvo disposição expressa, a lei revogada não se revalida com a revogação da norma revogadora. Então, esse instituto da repristinação, vou trazer para vocês aqui a previsão legal, está aqui no artigo 2º
Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, esse é o instituto da repristinação, que não ocorre no ordenamento jurídico brasileiro, salvo por previsão expressa. Beleza? Então, feita aí essas considerações, vamos para o artigo 3º, tá? Compartilhado aí com vocês, o artigo 3º que trata da obrigatoriedade da norma, tá? O artigo 3º, ele diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o legislador, ele traz aqui, pessoal, a necessidade de conhecimento da norma. E aqui tem um ponto importante para a gente discutir aqui na nossa aula, que eu trouxe aqui no nosso slide. Necessidade de conhecimento da lei é diferente de presunção. Pessoal, necessidade de conhecimento da lei é diferente de presunção. Isso porque existia um questionamento doutrinário no sentido de que o legislador, ele, por meio do artigo 3º, quando informa que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que a desconhece, a doutrina sustentava que havia ali uma presunção de conhecimento da lei. Ou seja, a lei presumia que todos conhecem a lei. Entretanto, essa corrente doutrinária, ela é inadequada do nosso ponto de vista, porque não tem como o legislador presumir que todos conhecem da lei. Mas, na verdade, a doutrina majoritária, ela entende que há uma necessidade de conhecer a lei. O que o legislador quis fazer aí foi impor a todos a necessidade de conhecer a lei, mas não que é presumido que ele conhece, tá? Eu digo isso porque já foi objeto de cobrança também, de questionamento, sobre essa necessidade ou presunção de conhecimento da lei com base no artigo 3º. Então, doutrina majoritária, necessidade de conhecimento da lei, tá? Diferente de presunção. Próximo item que a gente tem para analisar aqui diz respeito ao artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá no artigo 4º, pessoal, vou trazer aqui para vocês a previsão legal, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, veja, a lei está trazendo aqui uma possibilidade de omissão. Quando a lei for omissa, o juiz vai poder julgar com base em analogia, costumes e princípios gerais. Entretanto, essa é uma aplicação secundária. A lei diz quando houver uma lacuna normativa, né? Quando houver uma omissão normativa. Só para que o juiz não fique sem julgar o caso concreto, porque trata-se do princípio da inafastabilidade do poder judiciário, né? Onde o juiz não pode se afastar da sua função jurisdicional. E aí o artigo 4º traz essa hipótese e proporciona esses meios para que o juiz julgue aquele caso concreto, mesmo diante de uma omissão, de uma ausência de lei, tá? Entretanto, é importante a gente destacar aqui que essa é uma norma secundária, de aplicação secundária. Isso porque a aplicação do nosso ordenamento jurídico, pessoal, ela ocorre por subsunção. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, pessoal, que existe uma lei que deve se subsumir ao caso concreto. Ou seja, existe um caso concreto e a lei vai se encaixar, se amoldar perfeitamente àquele caso concreto. É a subsunção da norma ao caso concreto. Essa é a regra geral de aplicação do direito brasileiro. Entretanto, de forma subsidiária, de forma secundária,
o legislador traz aqui para a gente a possibilidade de integração normativa, tá? Então, existem duas hipóteses de aplicação do nosso ordenamento jurídico. Aplicação por subsunção e aplicação por integração normativa, tá? Então, cuidado para não confundir. Regra geral, subsunção da norma. E regra subsidiária é a regra da integração normativa, onde o juiz vai julgar o caso concreto a partir dessas três hipóteses previstas aí no artigo 4º. Analogia, costumes e princípios gerais do direito, ok? Para quem não lembra, pessoal, de forma bem rápida, analogia seria a aplicação de uma norma semelhante ao caso concreto, a um determinado caso concreto, como, por exemplo, ocorre no caso de união estável. O nosso ordenamento jurídico diz que são aplicadas à união estável as regras aplicáveis ao casamento civil. Então, nós estamos aplicando de forma analógica, por analogia, as regras do casamento à união estável. Isso é analogia. Os costumes seriam a possibilidade de o juiz aplicar ali aquela prática reiterada na conduta social, como, por exemplo, ocorre com o respeito ao cheque pós-datado, que muito embora seja uma ordem de pagamento à vista, existe o costume de se respeitar ali aquela data posterior afixada no cheque. Inclusive, é um entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, tá? Essa seria a prática dos costumes, que acabam sendo aí consagradas nas jurisprudências e súmulas dos tribunais e, posteriormente, acabam virando lei, né? E, por fim, pessoal, nós temos aqui os princípios gerais do direito, que também servem, obviamente, de fundamento para o julgador aplicar o direito, né? Então, suponha, por exemplo, que o nosso ordenamento jurídico ainda prevê casamento apenas entre homem e mulher, mas já é fato consagrado no direito brasileiro a possibilidade do casamento homoafetivo. E isso iniciou, primeiramente, por meio de uma ação judicial, em que um casal homoafetivo requereu do juiz o direito de casar, alegando que seria uma ofensa à sua dignidade, à sua vida, o direito de não consagrar esse casamento. E com base no princípio da dignidade humana, no princípio da igualdade, o juiz deferiu esse pedido. E a partir daí, muitos outros casos surgiram, de modo que atualmente o próprio Conselho Nacional de Justiça já normatizou isso, de modo que não é mais necessário entrar na justiça. Os próprios tabeliães de todo o Brasil já estão autorizados a proceder com o casamento homoafetivo. Mas veja, essa é uma situação em que não tinha uma lei prevista para isso e o juiz aplicou os princípios gerais do direito, como, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Tá? Então, isso é a integração normativa, que é o ato em que o julgador aplica o direito mesmo na ausência de uma norma, com base aqui no artigo 4º da LINDB, por meio da analogia, costumes e princípios gerais. Tá? Para finalizar aqui esse nosso slide, eu trago aqui para vocês o próximo ponto, que diz respeito à função social do direito, o artigo 5º, que traz a possibilidade de aplicação do direito, observando os fins sociais e o bem comum. Essa é uma regra, pessoal, que diz respeito à interpretação do ordenamento jurídico. A LINDB aqui, ela está ensinando o aplicador do direito a interpretar. Um exemplo claro para a gente entender. Não adianta as partes realizarem um contrato entre si, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, se esse serviço, por exemplo, for causar um dano ambiental. Esse contrato ele não pode ser validado pelo ordenamento jurídico. E na medida em que ele for apresentado ao judiciário, certamente o judiciário vai se manifestar no sentido de anular um contrato dessa natureza, inclusive determinar a reparação dos danos ambientais causados. Isso porque a Constituição Federal traz lá no artigo 225 as normas de proteção ao meio ambiente. Então não adianta nós termos a liberdade contratual
se nós não pudermos exercer essa liberdade em contradição aos demais dispositivos constitucionais, como, por exemplo, a tutela do meio ambiente. Então, veja, o ordenamento jurídico ele deve ser aplicado em harmonia. Essa liberdade de contratar ela deve ser aplicada respeitando os demais dispositivos constitucionais. É por isso que aqui no artigo 5º, a lei ela diz que... Só um minuto, trazer aqui a minha escrita. No artigo 5º, a lei diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, vejam, pessoal, que esse dispositivo impõe ao julgador a forma de interpretação do ordenamento jurídico. A interpretação não pode ser da lei de forma isolada, mas sim de todos os dispositivos, os interesses, os fins sociais e ao bem comum para o qual essa lei se destina. Tá? Só para finalizar, pessoal, nós temos aqui o artigo 6º, que trata da eficácia da lei no tempo, informando para a gente que a lei entra em vigor e tem efeito imediato e geral, respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. São 3 institutos do direito que são muito importantes e é muito recorrente a cobrança desse conteúdo. Então vamos só revisar aqui, considerando aí que todos vocês já devem lembrar aí desses importantes institutos. Primeiro, ato jurídico perfeito representa o ato consumado de acordo com a lei vigente. O ato jurídico perfeito é o ato consumado de acordo com a lei vigente. Um exemplo claro para vocês entenderem. A lei estabelece requisitos de validade para os atos e negócios jurídicos. De modo que se você realiza um negócio jurídico obedecendo esses requisitos de validade, nós temos um chamado ato jurídico perfeito. Então veja, suponha que um casamento ele foi realizado obedecendo todos os requisitos previstos na lei. Esse casamento é um casamento válido e é considerado um ato jurídico perfeito. E o contrário também já podemos interpretar. Se esse casamento não respeita os requisitos legais, automaticamente não é um ato jurídico perfeito e está sujeito à sua invalidação, que pode ser a nulidade ou também a anulabilidade, que nós vamos estudar mais adiante. Tá? Então, o direito adquirido, por sua vez, seria aquele direito incorporado ao patrimônio do sujeito de direitos. Então, pessoal, na vigência da lei, se uma pessoa adquiriu determinado direito, ninguém pode tirar dela esse direito, porque é chamado de direito adquirido. Um exemplo bem claro é você, por exemplo, que entrou na faculdade de Direito e eram 10 semestres para você se formar. Durante a faculdade surgiu uma lei nova que agora passa a ser 12 semestres para se formar em Direito. Nesse caso, você que já entrou na faculdade, na vigência da lei dos 10 semestres, automaticamente, mesmo a mudança tendo ocorrido antes da sua formatura, você vai ter direito de se formar com 10 semestres. Somente vai ter vigência essa lei de 12 semestres para quem entrar na faculdade depois da vigência dessa norma. Então, o direito adquirido, veja aqui o detalhe no nosso slide, incorporado, é o direito incorporado ao patrimônio do seu titular. Essa é a dica. Incorporado é a terminologia que as questões trazem. Direito incorporado ao patrimônio do sujeito, você já sabe que é direito adquirido. Tá? O último ponto aqui do nosso slide é a coisa julgada, que nada mais é a coisa julgada, pessoal, do que a decisão transitada em julgado, a qual não cabe mais recurso. Esse é o conceito legal trazido aí pelo artigo 6º da LINDB. É a decisão que não cabe mais recurso, tá? É aquela decisão imutável. Tenho aqui algumas observações no nosso slide. Primeiro, a coisa julgada pode ser material e também pode ser formal. Para quem não lembra, vamos recapitular aqui que a coisa julgada material
é quando a matéria é julgada em última instância pelo Poder Judiciário. Isso porque você pode ter o processo julgado em primeira instância, mas pode recorrer à segunda instância, à terceira instância e até o STF. Quando o STF julgar aquela matéria, não tem mais para onde recorrer. O STF já é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. De modo que, uma vez decidido pelo STF, coisa julgada material, porque a matéria já foi julgada e não cabe mais recurso. Agora pode ocorrer também, pessoal, a coisa julgada formal, que seria quando a pessoa tem direito de recorrer, porque perdeu em primeira instância, mas não recorreu. Passou o prazo, por exemplo, de 15 dias para o recurso de apelação e ela não recorreu. Nesse caso, a matéria não foi julgada em última instância, mas vai ocorrer, nesse caso, a coisa julgada formal, porque você não observou a formalidade prevista na lei para recorrer. A formalidade está ligada ao prazo recursal, ao procedimento que você deve adotar para alterar essa decisão. Então, coisa julgada material, a matéria foi julgada em última instância, e coisa julgada formal, violação do procedimento formal para alteração da decisão, que seria, por exemplo, a perda de prazo. Então, nesse caso, coisa julgada formal. Só para a gente finalizar aqui, uma última observação é que nós temos duas exceções, pessoal. No direito civil, nós temos a possibilidade de alteração da sentença judicial transitada em julgado por meio da ação rescisória. Então, nós não podemos dizer que a coisa julgada é absoluta. Porque mesmo que, em regra, a sentença transitada em julgado não possa ser alterada, existem exceções. E no direito civil é a chamada ação rescisória. Desde que surja um fato novo que possa alterar aquela sentença, eu posso entrar com a ação rescisória para anular, rescindir aquela sentença. Tá bom? E no direito penal, essa exceção seria por meio da ação revisional criminal. Então, a ação revisional criminal, ela também pode alterar a sentença penal transitada em julgado. Então, no direito civil, suponha que a pessoa realizou um casamento ou ela assumiu a paternidade de uma determinada criança, mas posteriormente se descobriu que não era o pai, posteriormente se descobriu que houve ali a sentença de divórcio daquele casamento, ela foi eivada de algum vício, e aí, nesse caso, você vai poder ajuizar a ação rescisória. Isso porque ocorreu uma situação nova, né, que alterou aquela situação anterior. No direito penal, da mesma forma, suponha que o sujeito foi condenado por 30 anos de reclusão e depois descobriu-se que não foi ele que matou a vítima. Então, nesse caso, ele vai poder entrar com a ação revisional criminal e poder rescindir aquela sentença. Então, coisa julgada é a sentença imutável, porque não cabe mais recurso. Ela pode ser material ou formal, e também temos duas exceções, porque a sentença transitada em julgado, ela não é absoluta. Temos essas duas exceções. A ação rescisória no processo civil e a ação revisional criminal no processo penal, tá? Um último ponto aqui, só para finalizar, pessoal, diz respeito ao artigo 7º, né, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz respeito à eficácia da lei no espaço, tá? A eficácia da lei no espaço está prevista aqui no nosso slide, do artigo 7º ao artigo 11, e apenas dois princípios aqui para destacar. O princípio da territorialidade e o princípio do domicílio em relação à aplicação da lei. O que quer dizer isso? Princípio da territorialidade. A lei brasileira, ela deve ser aplicada no território brasileiro, obviamente, salvo com algumas exceções em que a lei brasileira pode ser aplicada no exterior e a lei estrangeira pode ser aplicada no Brasil. Isso se houver ali acordos internacionais. Esse é o princípio da extraterritorialidade. E, por fim, a regra do domicílio, que está prevista aqui no artigo 7º, que a lei diz que
a lei do domicílio da pessoa é que determina sobre seus direitos de personalidade, como, por exemplo, nascimento, vida, liberdade, direitos de família. A lei deve ser aplicada do domicílio da pessoa. E a exemplo dessa situação, os demais artigos, o 8º, 9º, 10º, eles vão também nesse sentido de prevalecer a lei do domicílio também, por exemplo, para as obrigações assumidas pela pessoa, os contratos realizados, devem ser aplicada a lei do domicílio da pessoa, tá bom? Então a gente finaliza essa nossa primeira aula por aqui, até a nossa próxima aula e um forte abraço.